Finalmente somos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Essa é uma marca muito relevante. Esse é um feito com o qual eu sonho há muito tempo. Então, acho que vocês conseguem imaginar o quanto eu tô feliz de ter finalmente chegado nesse número, de estar agora com 100 mil inscritos. E por conta disso, eu decidi fazer esse vídeo pra gente comemorar, mas também pra relembrar um pouco da minha trajetória até aqui, conversar com vocês sobre como o canal surgiu, como ele foi se transformando, como isso virou o meu trabalho de verdade e o que eu espero do YouTube, principalmente daqui pra frente, as coisas que eu ando pensando. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas antes, eu queria pedir um favor pra você que tá assistindo esse vídeo. Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, por favor, me segue no Instagram, me segue no TikTok. É o mesmo arroba nas duas redes, é Mari S. Bianchini. E essas são as duas redes que de fato fazem o meu trabalho como criadora de conteúdo dar certo. Eu amo o YouTube, eu amo sentar na frente da minha câmera e falar por meia hora sem parar. E eu amo quando vocês gostam de me assistir falando por meia hora sem parar. Eu sei o quanto ter um canal no YouTube me ajudou a criar uma comunidade muito mais forte, porque a impressão que eu tenho do YouTube é a de que vocês que me assistem, que gostam dos meus vídeos, vocês passam um tempo comigo e vocês conseguem me conhecer um pouco melhor. A gente consegue ter um diálogo, mesmo que nesse diálogo seja mais eu falando do que de fato vocês, mas eu sinto que aqui no YouTube eu tenho mais tempo de me expressar, de mostrar quem eu sou, de compartilhar as minhas opiniões de verdade, enquanto os vídeos lá no Instagram e no TikTok são vídeos mais curtos. Então, existe uma dificuldade um pouco maior pra essa criação de comunidade, que é tão importante quando a gente quer levar a criação de conteúdo como um trabalho. Não tô dizendo que eu não consigo fazer isso nessas duas redes, só tô dizendo que eu entendo o quanto passar mais tempo com vocês faz com que isso seja mais fácil de acontecer. Só que o TikTok e o Instagram são as redes que de fato transformaram a minha vida na criação de conteúdo em um trabalho. É com essas duas redes que eu ganho de fato dinheiro. E seria muito, muito importante se eu conseguisse, quem sabe ainda esse ano, no máximo ano que vem, chegar aos 100 mil seguidores nessas duas redes também. Então se você ainda não me segue no Instagram e no TikTok, por favor, me siga, porque vocês não têm ideia do quanto isso vai me ajudar. Bom, eu queria primeiro conversar com vocês sobre a minha trajetória até aqui. Acho que é isso que faz sentido. Também quero falar um pouquinho com vocês sobre o quanto eu ganho com o YouTube hoje. Vai ter um pouquinho de tudo nesse vídeo, mas vamos começar do começo? O ano era 2015, eu tava no meu segundo ano da faculdade, e o grande sonho da minha vida, naquele momento, e o grande sonho da minha vida por muitos anos, era ser cantora. Não sei se todo mundo sabe disso, mas eu sempre tive uma família bastante musical, eu toco piano desde os 10 anos de idade, arranho um violão, né? Faz muito tempo que o meu violão tá parado ali naquela parede, vocês não conseguem ver ele, com as cordas todas arrebentadas, então é difícil dizer que eu ainda toco violão, né? Mas toquei violão por muito tempo. Eu fiz aula de canto por muitos anos e durante muitos anos da minha vida também eu escrevia músicas. Foi por isso que eu virei fã da Taylor Swift, inclusive. Não foi o movimento contrário. Eu virei fã dela e depois comecei a escrever músicas. Não, eu escrevia músicas desde pequena e virei fã dela justamente porque eu admirava esse conceito, né, de escrever músicas sobre a sua própria vida, de se expressar dessa maneira. Eu nunca lancei essas músicas. Se vocês procurarem muito bem, dá pra achar uma coisa ou outra perdida aí na internet, mas coisas muito antigas, acho que coisas de quando eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos. Faz muito tempo que eu não tô mais conectada com esse lado da minha vida. Quem sabe um dia eu ainda não pegue algumas músicas que eu gosto, que eu escrevi ao longo dos anos, e lance, sem nenhuma pretensão, mas só pra compartilhar com o mundo, é uma vontade minha, sempre foi. Mas eu escrevi músicas por muito tempo, essa foi a minha personalidade por muito tempo. E aí em 2015, quando esse ainda era o meu sonho, eu decidi que eu ia abrir um canal no YouTube. Eu ia criar um conceito pro canal, e eu ia compartilhar músicas que eu escrevia, ou alguns covers também. Foi assim que esse canal surgiu, lá em 2015. Eu não considero que meu canal tem 10 anos de existência, porque no começo ele não tinha nenhuma pretensão de ser o que ele é hoje. Ele era um lugar onde eu queria gravar uns vídeos falando alguns pensamentos e cantando algumas músicas. Era isso, era um hobby. O primeiro nome que esse canal teve, inclusive, foi Musicalizando Conselhos, porque a ideia era que eu ia dar conselhos sobre algum tema e cantar uma música minha que tivesse a ver com esse tema. Era uma ideia furada. Eu sei disso hoje. Na época eu não sabia. Na época, de novo, também não era a minha intenção virar youtuber, virar criadora de conteúdo. Não tinha isso na cabeça. Mas foi assim que surgiu. E nessa época, lá em 2015, eu não tinha essa recorrência de postar vídeo toda semana, todo mês. Acho que se eu for olhar nesses vídeos antigos, que eu inclusive já privei todos eles, porque eu morro de vergonha desses vídeos, que eu acho que eles nem fazem mais sentido. Eu devia postar, sei lá, um vídeo a cada X mês, um vídeo por mês. Não me lembro exatamente, mas eu não levava isso a sério. E eu não tinha a menor intenção de profissionalizar isso naquele momento. Tanto que
Os vídeos têm uma qualidade muito ruim de áudio, de imagem, eu não gravava com iluminação nenhuma. Enfim, eu não tinha preocupação nenhuma com isso, não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Esse é um arrependimento que eu tenho, de verdade. Eu acho que se eu tivesse pensado um pouco melhor sobre essa ideia de criar um canal no YouTube, esses 100 mil inscritos talvez já tivessem vindo há muitos anos. Mas não foi o caso, né? Eu demorei muito pra começar a olhar pra isso da forma que eu olho hoje, pra entender como a internet funciona, pra entender um pouquinho de como o YouTube funciona. Não que eu seja, nossa, a maior conhecedora, mas foi assim que tudo começou. Depois, o segundo nome do canal foi Musicalizando. Só, eu tirei o conselhos, porque daí eu comecei a gravar um vídeo ou outro falando de música, de álbuns, ou até falando de filmes e séries e livros, mas relacionando com alguma música da trilha sonora. E aí eu sempre falava dessas coisas e cantava uma música também. Durante muito tempo, esse foi o meu canal. Eu comecei a olhar pro canal de uma outra maneira, mas ainda assim não da maneira que eu deveria, no final de 2016, quando eu decidi que eu ia fazer vlogs do meu intercâmbio de trabalho pra Disney. Eu fiz 2 intercâmbios de trabalho pra Disney. Final de 2016, começo de 2017 foi o primeiro, e aí em 2018 foi o segundo. E nesses 2 momentos, eu registrei toda a minha experiência, desde antes da viagem até durante, até depois. Então, quem é dessa época, comenta aqui embaixo, inclusive, que eu sei que tem muita gente que começou a assistir os meus vídeos por conta do ICP e do PG, que são os programas de intercâmbio da Disney que eu fiz. Mas também eram vídeos que não tinham nada a ver com o que eu faço hoje. Eram vlogs de viagem. Não eram bons vlogs de viagem, tá? Acho que isso não há dúvidas. Eu amo que eu fiz esse registro, eu gosto de ter isso disponível. Espero que daqui a alguns anos eu tenha coragem de parar e olhar. É um momento da minha vida que eu levo com muito carinho, apesar dele ter sido rodeado, os 2 intercâmbios, inclusive, terem sido rodeados de momentos muito difíceis pessoalmente pra mim, na minha vida pessoal mesmo. Eu sou muito grata por tudo que a Disney me trouxe e pelos amigos que eu fiz, que são amigos que estão na minha vida até hoje. Sabe aquela história de efeito borboleta? Acho que ter trabalhado na Disney foi o meu efeito borboleta. Minha vida teria sido completamente diferente se não tivesse acontecido, com certeza. Mas eu fiz esses vlogs. E aí, entre um programa e outro, então entre 2017 e o mês de 2018, eu postava um vídeo ou outro. Mas, de novo, eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Nesse momento, eu já tinha começado a postar alguns vídeos que eram mais de cultura pop. Mas foi só quando eu voltei do segundo programa, então, nos últimos meses de 2018, que eu falei, não, acho que eu quero falar de cultura pop e é isso aí mesmo, né? Acho que é isso. Comecei a postar uns reacts, meu primeiro react de música aqui no canal foi do Reputation, da Taylor Swift. Foi a primeira vez que eu postei um vídeo de react. Na verdade foi de Look What You Made Me Do, foi o primeiro single, em 2017. Mas também eram coisas muito pontuais e eu ainda tava muito focada nisso de cantar. Ainda era uma coisa muito presente na minha vida. Quando eu voltei, então, desse intercâmbio, eu comecei a postar um vídeo ou outro que eram mais vídeos de cultura pop mesmo, falando sobre algum lançamento, falando sobre músicas. Mas eu sinto que de 2018 a pelo menos 2020, eu ainda tava testando, experimentando, sem a menor ideia do que eu tava fazendo. Às vezes eu olho e eu penso, meu Deus, se eu tivesse alguém me dando algum conselho, se eu tivesse tido alguém pra olhar pra isso de uma forma um pouquinho mais profissional, a minha vida teria andado muito mais rápido, né? Nesse sentido de criação de conteúdo mesmo, de ser youtuber. Eu tenho plena consciência, plena certeza de que os 100 mil demoraram muito pra vir. Eles não foram rápidos, eles demoraram muito pra acontecer pra mim. Justamente por isso, assim, porque eu tava patinando, porque eu não via isso como meu trabalho de verdade naquela época, porque eu não tinha ideia de como as coisas funcionavam direito. Gostaria de ter descoberto um pouco mais cedo como as coisas funcionavam na internet. Em 2020, então, veio a pandemia, e acho que a pandemia foi, óbvio, um momento de virada. Eu tava 100% do tempo em casa por um ano inteiro. Eu fui uma dessas pessoas que realmente respeitou o isolamento social. Às vezes me arrependo também disso, polêmicas, mas eu entendo que aquilo era o que eu podia fazer e era o que a gente sentia que podia fazer, mas às vezes me dá um sentimento muito ruim de sentir que a minha vida ficou muito estagnada por conta da pandemia e eu ainda não sei se eu me recuperei 100% dos estragos emocionais que a pandemia causaram, né, que estar em casa por tanto tempo causou em mim, mas é isso, eu fiquei esse tempo todo focada em casa, focada em entretenimento, tava trabalhando, sim, numa agência que eu tinha começado a trabalhar no final de 2019. Fiquei nessa agência, mas em todo o meu tempo livre, tudo que eu pensava era criação de conteúdo. Ainda não fazia isso direito, eu acho, sabe? Ainda tava patinando, ainda perdia tempo com uns vídeos que não iam me levar pra muito lugar. Mas eu fazia o que eu podia e eu acho que até hoje eu faço o que eu posso, nem sempre eu acerto, né? Mas a pandemia foi um momento também muito legal, onde eu comecei a fazer uns vídeos que foram muito bem sobre a Taylor, falando sobre álbuns antigos. E depois, obviamente, a gente teve toda a sequência, né? O Lover em 2019, mas então o Folklore, o Evermore, que aconteceram na pandemia,
pandemia e que foram muito fortes pra mim. Eventualmente as regravações, o Midnight, Torture Poets, tudo isso veio. Todos esses momentos de lançamento da Taylor Swift sempre foram muito, muito bons pra mim. Eu amo falar sobre ela, vocês sabem disso. Na pandemia também eu comecei a falar sobre a série de Percy Jackson, que naquela época era só um rumor, era só uma possibilidade e depois acabou se tornando real, né? Mas acho que a pandemia também me fez começar a ficar muito focada na criação de conteúdo. Acho que o meu arrependimento desse momento é que eu tava 100% focada no YouTube. E enquanto isso, o TikTok tava surgindo e muita gente que eu conheço hoje, né, tava postando as fichas no TikTok e viralizando e conseguindo uma carreira, enquanto eu achava que essa era uma coisa que não ia pra frente. Ah, né, vídeo curto, isso não vai durar, não vai dar certo, essa rede social chinesa não vai pra frente. E eu tava muito errada. E eu demorei muito pra começar a produzir vídeo pro TikTok. Eu diria que eu devo ter começado de verdade, assim, a postar no TikTok em 2021, final de 2021, 2022. Acho que foi mais ou menos nesse momento, nesses 2 anos. De novo, demorei muito. Vocês podem perceber, né? Eu não sou muito rápida pra algumas coisas. Pra outras sim, mas pra isso não. E esse é outro arrependimento que eu tenho, justamente porque, de repente, se eu tivesse postado mais no TikTok naquela época, em 2020, quando eu tava tão focada na internet, né, talvez eu já tivesse conseguido muito mais seguidores e tivesse 100% trabalhando com a criação de conteúdo sem medo, né, e sem, enfim, sem ter demorado tanto. Mas acho que tudo deve ter um motivo, acho que as coisas também vão acontecendo na hora certa, acho que eu adquiri muita maturidade pra várias coisas e cheguei onde eu queria chegar, né? Acho que hoje eu consigo dizer com todas as letras que o meu principal trabalho é a criação de conteúdo, que eu ganho dinheiro com a criação de conteúdo mais do que eu ganho com o meu segundo trabalho, por exemplo, né? Então, no ano passado, no começo do ano, no final de 2023, eu fui desligada da agência que eu trabalhava desde 2019, não só eu, mas a minha equipe inteira, porque o cliente que a gente atendia na agência não renovou o contrato. Isso acontece muito em agências de comunicação, né? E aí eu decidi que então, em 2024, eu ia ficar trabalhando só com a criação de conteúdo. Trabalhei, deu certo, mas eu tava me sentindo muito insegura no fim do ano. Comecei a considerar voltar a ter um trabalho mais seguro, né, mais fixo. E aí consegui um trabalho no começo desse ano, em fevereiro desse ano. É óbvio que a minha vontade era estar só com a criação de conteúdo. E talvez até fosse possível, mas é, como eu disse pra vocês, um trabalho que ele causa um pouco de insegurança, né? Porque a gente depende de publicidades e de monetização, mas principalmente de publicidade. E não dá pra saber quando vai entrar publicidade e quando não. Não dá pra saber, não dá pra ter uma noção de quanto eu vou conseguir ganhar naquele ano. É um estilo de empreender que é muito difícil, né? E eu me questiono muito, me pergunto muito, será que daqui 10 anos eu ainda vou estar podendo trabalhar com criação de conteúdo? Será que eu deveria ter um plano B? Será que o que eu deveria fazer, né? É tão difícil e não existe uma resposta pra isso. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô com outro trabalho. Um trabalho que também tem a ver com a internet, que também tem a ver com comunicação, que é o que eu sempre fiz da minha vida. Mas a criação de conteúdo é o meu foco, sempre foi. E é por isso que eu peço pra vocês que, por favor, me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, porque definitivamente essas são as redes sociais que me permitem dizer isso, que me permitem dizer, a criação de conteúdo é o que hoje mais paga as minhas contas, mais me traz dinheiro, né? Pra vocês terem uma ideia, o YouTube, muita gente tem uma visão do YouTube de que, esse youtuber é ganhar dinheiro fácil, é isso, é aquilo, mas eu queria que vocês... Eu vou falar quanto eu ganhei esse ano no YouTube, pra vocês terem uma noção de que se eu dependesse do YouTube, das visualizações do YouTube, eu realmente não pagaria nem a minha conta de condomínio com esse dinheiro. Então, ao longo de 2025, e aí eu tô contabilizando, não tô contabilizando julho ainda, tá? Que no momento que eu tô gravando esse vídeo não caiu ainda o pagamento de YouTube. Então, só os 6 primeiros meses de YouTube. Ao longo desse ano, eu tirei de YouTube R$ 2.774. Ao longo dos 6 meses. Isso não dá nem R$500 por mês. Eu sei que muita gente acha às vezes que, nossa, deve ganhar vários dinheiros com o YouTube. Não ganho. É por isso que até hoje sou eu quem edita os meus próprios vídeos aqui no YouTube. Porque se eu for pagar editor de vídeo, um vídeo longo pro YouTube, os editores de vídeo cobram cerca de R$100. Se eu pagar e eu posto vídeo, 2 vídeos na semana, normalmente, né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas se eu fosse pagar um vídeo por semana, já ia dar o valor que eu ganho de monetização no mês com o YouTube. Por isso eu ainda edito os meus próprios vídeos. Por isso que essa é uma parte do meu trabalho que eu não profissionalizei ainda. E eu sei que às vezes a minha edição é simples, é isso, é aquilo. Mas é o que eu falei pra vocês. Se eu for pagar editor de vídeo pro YouTube, eu não ganho nada.
com o YouTube. Às vezes até vou ter que pagar para fazer vídeo pro YouTube, porque, né, como eu falei pra vocês, eu não posto só um vídeo por semana. Então, é isso, pra vocês terem uma noção mesmo do que é esse universo aqui pra um canal pequeno como o meu, né? Obviamente quem tem milhões de inscritos ou muito mais inscritos do que eu, ganha também muito mais, né? Às vezes a pessoa tem mais visualizações, apesar de não ter tantos inscritos. Essa é uma outra coisa. Eu decidi na minha vida, nos primórdios da minha criação de conteúdo, que eu não queria fazer só séries e filmes ou só música. Que eu gostava muito das duas coisas e que eu achava que eu podia conciliar essas duas coisas aqui na internet. E essa é uma decisão que eu entendo que talvez não tenha sido a melhor pra mim. Talvez se eu tivesse focado só em música ou focado só em séries e filmes, meu canal teria ido melhor mais rápido. Porque é melhor você ter um nicho específico, né? Mas eu não queria não poder falar das minhas artistas favoritas ou não poder falar das minhas séries e filmes favoritos aqui na internet, já que eu tava falando de cultura pop e entretenimento. Então foi uma decisão que eu tomei muito consciente que talvez não fosse a melhor pro meu caminho aqui na internet. E vou continuar fazendo isso, assim. Tenho questões e dúvidas, sei que, por exemplo, quem gosta de consumir conteúdo de música, de repente não gosta tanto assim de mim, porque eu não falo de todas as artistas, eu não falo de todos os lançamentos, eu falo só das coisas que eu mais gosto, porque é o que faz mais sentido pra mim. Mas acho que o mesmo acontece também com séries e filmes, né? Não tem como eu falar de todas as séries e todos os filmes que existem por aí, eu falo os que tem mais a ver com o meu público, e eu acho que a gente consegue encontrar uma intersecção no meio disso tudo, né? Entre as pessoas que curtem os meus vídeos de música e os meus vídeos de séries, acho que existe uma intersecção de público que eu consegui criar aqui. Mas, apesar de todos esses arrependimentos, apesar de todos esses percalços, eu sou muito grata pela comunidade que eu criei aqui e pela forma como a gente troca quando a gente se encontra, né? Às vezes eu tô em show, em festival, em evento, ou até andando na rua e vocês me param e falam o quanto vocês gostam do meu trabalho. E eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim, porque não tem como, né? É humanamente impossível. Sei que tem muita gente que não gosta de mim e tudo certo também, faz parte. Claro, a minha vontade era agradar todo mundo, né? A gente sempre quer que as pessoas gostem da gente, mas eu sei que isso é um pouco impossível. Então, é isso aí, né? A gente é o que é e eu sou grata pelas pessoas que gostam de mim, que me acompanham e que sempre vêm conversar comigo. Então, se você em algum momento me encontrar na rua, por favor, venha conversar comigo. É uma coisa que eu gosto muito mesmo, assim, de ver vocês, de sentir isso de verdade, porque na tela é meio aleatório, né? A gente não consegue mensurar direito, apesar de também amar quando vocês comentam e conversam comigo. Mas é isso aí. Eu acho que agora com 100 mil inscritos, eu quero olhar pro meu canal de uma forma diferente. Tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, né? Porque eu não tô muito feliz com os conteúdos que eu tenho trazido pra cá. Eu tenho postado muito vídeo de react de música, não tenho conseguido fazer muito além disso, pra parte de música. E aí tenho sempre falado de lançamentos quando o assunto é séries e filmes. E eu queria conseguir encontrar um outro estilo de vídeo. Eu queria trazer vídeos pra conversar com vocês ainda sobre entretenimento, mas de repente de uma outra maneira. Queria fazer vídeos sobre algumas séries antigas que eu amo, séries muito marcantes, e que eu sei que tem um fandom muito grande. Queria trazer vídeos pra conversar sobre algumas histórias por trás de algumas músicas, das artistas que eu gosto, que era uma coisa que eu fazia antigamente e que hoje em dia eu já não tenho tanto tempo assim de fazer. Então eu quero isso pro futuro do canal. Eu quero mudar um pouco a forma como eu crio conteúdo pra cá. Talvez alguns de vocês já tenham reparado, mas outros não, né? Eu diminui muito o número de reacts que eu faço. Hoje em dia eu ando fazendo react só quando é uma artista que eu gosto muito, um lançamento que eu tô muito esperando pra ouvir, ou, né, um álbum que eu acho que vai fazer sentido. Às vezes acho que vai fazer sentido e de repente nem faz tanto assim, mas isso não quer dizer que eu vou parar com os reacts, mas só quer dizer que eu tô escolhendo os reacts que eu faço, até porque react pra mim é muito doido. Eu sei que muita gente gosta, mas não é um tipo de conteúdo que eu consumo. Eu faço porque eu sei que vocês gostam, mas não é um tipo de conteúdo que preenche a minha alma, que eu termino de editar e eu falo, nossa, eu tô muito orgulhosa desse vídeo, né? Mas eu sei quanto vocês gostam. Então eu quero encontrar um equilíbrio entre todas essas coisas. Entre falar de lançamentos, mas também falar de coisas que não são lançamentos. Entre trazer alguns reacts, mas também trazer alguns outros vídeos mais profundos. Quero encontrar a minha forma de fazer isso. E eu acho que criar conteúdo aqui pro YouTube, pra mim, vai ser sempre uma eterna evolução. Eu não sei se eu vou em um momento dominar completamente isso, né? Saber exatamente o que eu tô fazendo. Mas eu faço o meu melhor aqui e nas outras redes também. E isso me abriu muitas portas ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos, de trabalhar com marcas que eu gosto muito, de encontrar vocês. Eu não posso reclamar da minha vida profissional hoje, acho que seria muito hipócrita da minha parte. Claro que tem muito pra melhorar, pra crescer, eu quero continuar trabalhando, quero chegar no número de seguidores no Instagram e no TikTok que me deixa um pouco mais confortável pra fechar mais
jobs, mais publicidade, mas tá tudo caminhando muito bem. Acho que a minha meta pra esse ano era fechar pelo menos uma publicidade por mês e até agora eu tenho conseguido cumprir essa meta e quero no ano que vem colocar 2 por mês, pelo menos, e dessa maneira continuar fazendo meu trabalho por aqui, que é feito... que tem muitos erros. Eu sei que às vezes eu erro, que nem sempre eu posto o melhor tipo de conteúdo, às vezes eu faço um conteúdo muito legal, às vezes não, e faz parte, às vezes eu faço um react legal, às vezes não, mas todo o conteúdo que eu faço sempre é com muito respeito, com muito pé no chão. Eu não gosto de sensacionalismo, eu não gosto de clickbait. Quando é um clickbait é sempre muito tranquilo, muito na brincadeira. Não gosto de me aproveitar de fofocas e de falar coisas absurdas por engajamento. Essa não sou eu, nunca fui, nunca serei eu. E talvez por isso, né, as coisas demorem um pouco, mas eu faço as coisas de coração, do jeito que eu acho que eu devo fazer. E pode ter demorado, mas a gente chegou aos 100 mil inscritos. 100 mil pessoas em algum momento olharam pra algum vídeo meu e falaram: nossa, até que essa garota falou alguma coisa legal, que eu achei legal, que eu achei interessante. Acho que vou seguir ela. Então, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Falei muitas coisas, não sei se metade dessas coisas vai fazer sentido pra vocês, mas queria gravar esse vídeo pra dizer: chegamos aos 100 mil inscritos. Chegamos aqui. Tô esperando a plaquinha chegar, ela vai chegar. Não sei onde eu vou pôr ela ainda. Não sei onde eu vou estar quando ela chegar. Não sei se eu vou estar aqui nesse mesmo lugar por muito tempo, mas tô feliz, tô muito grata. Obrigada por ter sido uma das 100 mil pessoas que toparam assistir um conteúdo meu e me acompanhar por aqui. Eu sei que nem todas essas 100 mil me acompanham sempre, mas eu sei que muitos de vocês estão aqui em todos os vídeos e eu sou muito grata mesmo. E é isso, não vou falar muito mais não, porque senão eu vou chorar. E não tô num momento muito bom pra sentar aqui e chorar com vocês. Não tô podendo. Mas é isso, obrigada por terem me assistido nesse vídeo e em todos os outros nos quais vocês deram play. A gente vai continuar caminhando junto. Eu vou continuar aqui falando às vezes algumas abobrinhas e às vezes coisas legais. E é isso. Obrigada, um beijo e vai me seguir no TikTok e no Instagram, de verdade, tá bom? Tchau, tchau.